Gente, bom dia! Mais um pouquinho sobre leis e ordens, tá? Esse será nosso assunto daqui para frente neste canal, tá? Catarina King. Hoje é dia 10 de março de 2024. Eu não sei até quando eu irei estar aqui falando para vocês nesse canal, tá? Porque essas coisas de tempo, ela me é passada por uma fonte suprema e legítima, que me diz até onde eu devo ir e até onde eu devo estar. Logo, pode ser que eu esteja aqui hoje e amanhã não esteja, tá? Eu não garanto para você o dia de amanhã. Eu garanto para você o aqui e agora, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? O anel continua, a boquinha de Emília também, tá? E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o processo do Edson, tá? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que o Edson teve um relacionamento entre 1989, que foi o ano que eu casei, e teve um filho, na qual não foi registrado em seu nome, tá? O relacionamento não deu certo, durou nem até o nascimento da criança só, e aí os pais, os avós e a mãe não registrou no nome do Edson, tá? Então esse é o sexto filho dele. Ele só conheceu a partir dos 7 anos, tá? Essa criança, o Rafael, que eu amo. Rafael é meu sobrinho que nasceu no dia do meu aniversário, tá? Eu amo ele, amo a mulher, a mãe dele, nós não temos nada contra ela, simplesmente o relacionamento não deu certo e os pais dela não gostaram dessa situação, tá? E eles têm o direito de não gostar. Mas após 7 anos, o Rafael então veio a conhecer os avós paternos, o Edson, e aí faz parte da nossa família até hoje, tá? O Rafael, ele é meu sobrinho que faz parte até hoje da nossa família. Ele tem contato, então, aí com o seu lado materno, tá? Hoje ele já tá com mais de 30 anos. Deve ter uns 34 a 35 anos, o Rafael. Então, vamos lá. Ele tem o André, Rafael também e Leandro, com a primeira mulher oficial, que ele deve ter ficado uns 10 anos, tá? E depois ele se separou dela e teve um relacionamento com a Solange, que também durou em média 10 anos, tá? Eu não lembro bem se foi de 8 a 10 anos, mas foi um relacionamento longo. A Solange tinha uma menina, criança ainda, acho que tinha seus 4, 5 anos, também não lembro a idade certa, mas quando o Edson se separou, ela já era uma adolescente, tá? Eles se amavam. No caso, ele praticamente criou essa menina da Solange, tá? E eles se amavam. Sempre viveu bem. O Edson teve suas reviravoltas na vida, né? Nos seus relacionamentos, mas ele foi amigo de todas essas ex-mulheres, tá? Ele nunca foi inimigo das ex-mulheres, pelo contrário. Elas sempre foram apaixonadas pelo Edson enquanto durou, tá? Todas elas. E o Edson foi sempre essa pessoa cativante, né? Meio irresponsável, claro. Ele nunca foi um pai responsável, a gente sabe disso. Mas ele deu o que ele tinha para essas crianças, tá? Que era muito amor. Ele pode ter qualquer defeito, mas sempre foi um pai amoroso, assim, um pai não presente. Foi um pai, como é que eu posso explicar? Que tentou dar aquilo que ele até nem tinha, né? Para os filhos poderem ser aí pessoas do bem, tá? Todos os filhos do Ed são pessoas do bem. Até que prove ao contrário, eles são pessoas do bem. E aí ele teve, então, agora dois meninos, um menino e uma menina de menor com a Daiane, que viveu ele e ela 19 anos, tá? A Angélica e o Júnior, que é Edson Júnior. Então, assim, o que eu quero dizer contando aqui esses relacionamentos do Edson? Eu quero dizer que o Edson nunca foi solteiro, né? Esse relacionamento na qual está tendo uma queixa contra ele foi entre a Solange e a Daiane. Ele teve ali um flerte com essa tal de Cris Cícera
ou Cissa, não sabemos o nome da criatura. Não conhecemos a criatura, tá? Não chegamos a conhecê-la. O que eu sei dela é isso, que ela era uma garota de programa, tá? É isso que eu sei dela. Se ela não é, que venha a família então provar ao contrário. Está aí aberto para que a dona Cris Cícera ou Cissa se manifeste, tá? O que eu quero aqui é dizer para vocês que esse relacionamento do Edson foi sem importância pelo jeito, porque ele logo se apaixonou pela Daiane e ficou 19 anos com ela. Ele só não ficou mais tempo com a Daiane porque o relacionamento deles estava abalado pela situação financeira do Edson, tá? Que não arrumava emprego, quando arrumava não dava certo, e aí então a vida dele começou a desandar, né? Até a situação que ele estava hoje. Mas até então ele sempre teve uma vida boa, teve seu carro, seu dinheiro, nunca roubou, nunca matou, pelo menos até que prove o contrário, né? Que ninguém reclamou, é porque nunca roubou. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, diante desse caso do Edson, é que eu fiz umas pesquisas aqui. A partir do momento, meus amores, que eu tenho todo o meu material, né? Qual é o meu material que eu iniciei esse processo do Edson? Eu iniciei com esse relatório. Esse relatório aqui eu fui lá entregar no Ministério Público como um relatório denúncia, tá? Sobre o caso do Edson, na qual eu faço uma investigação, eu inicio o processo de uma investigação com a própria mulher dele, a Daiane, que viveu 19 anos com ele. Ela viveu de 2007 até 2021 com o Edson, tá? E eles tinham uma relação ótima. Saíam juntos, passeavam juntos, tiveram 2 filhos, uma relação normal, tá? Porém, a Daiane, ela relata para mim que essa garota de programa, ela vivia ligando para a casa deles e fazendo ameaças, tá? De que iria destruir a vida do Edson, tá? Essas são as palavras da Daiane. Eu não vou botar aqui o detalhe, né, do testemunho dela, mas eu quero dizer para vocês que o procurador lá do Ministério Público, né, ele não me ouviu, ele nem quis ver esse relatório. Ele simplesmente disse para mim que o fato estava aí arquivado e que eu não poderia ter acesso a nada em relação ao processo do Edson, tá? E aí eu me pergunto, será que ele leu esse inquérito do Edson e será que ele tirou alguma conclusão? Será que ele trabalhou? Essa é a minha pergunta, tá? Aí, isso o senhor Aldo, né? Aí o senhor Aldo disse que eu poderia fazer uma denúncia dos meus casos, dos meus BOs, para o senhor Juliano, na sala 305, se eu não me engano. A sala 302 era do Aldo, procurador Aldo. E a sala 305, se eu não me engano, era então do Juliano. E ele me mandou fazer o serviço dele. Ele disse para mim que eu tinha que procurar o PJ da comarca da capital, no centro, para saber sobre os meus inquéritos. E ele me deu essa folha aqui, ó, com o endereço aqui, ó, ele marcou aqui a caneta, ó, o endereço que eu deveria procurar saber sobre os meus BOs que eu já tinha realizado, né? Como estava o andamento. Quer dizer, o serviço dele, ele que é o fiscal e eu, a que acusou, a que fez o BO, tinha que ir lá averiguar se a delegada da delegacia de Barreiros está fazendo seu trabalho, né? Então, assim, meus queridos, é a deficiência dos órgãos públicos, né? Que estão lá sentados na sua cadeirinha, mas não saem serviço dali. Eles não sabem nem o que estão fazendo ali, tá? Essa é a minha opinião sobre você. Mara, você está me acusando. Prove ao contrário, meu querido, porque o seu trabalho eu sei muito bem qual é. Então, assim, meus queridos, diante disso eu tenho meus certificados, que eu vou abrir um requerimento. Eu tenho toda essa papelada da negação, né, do indeferimento sobre eu ver o processo. Vou aqui, né,
Eu tenho boletim de ocorrência, eu tenho o início, no caso, a finalização, né, do inquérito do Edson aqui, ó. E tenho também o boletim de ocorrência que eu fiz na delegacia contra essa advogada que não recorreu e também contra o Ministério, não o Ministério Público, mas a comarca ali de São José, né? A primeira comarca. E aí eu tenho aqui também o relatório criminal que eu fiz, né? E eu tenho aqui também a minha MEI, ó. A minha profissão agora. A minha profissão, então, no meu novo currículo atua com produção e provas científicas de eventos, tá? Aqui. Com isso aqui, que é a minha MEI, tudo legalizado direitinho, eu vou querer saber, então, por que que o processo não anda, né? E sobre isso, ainda continuando, eu vou ler para vocês o que é inquérito criminal, tá? Eu tenho 3 coisas para falar para vocês sobre isso. O que é um inquérito criminal? Diante disto, deverá constar todos os fatos ocorridos, qualificação do acusado e os motivos no qual ele é autor da infração penal. E, por fim, o inquérito deverá indicar testemunhas. Inquérito policial. O que é, né? Qual a diferença do inquérito policial por inquérito criminal? Policial é o procedimento administrativo. Pré-processual. No caso, o que acontece antes de chegar no Ministério Público, tá? Seria toda aquela parte que eu denunciei lá na delegacia de Barreiros, né? E, no caso, todo o processo do Edson antes da juíza deferir o meu acesso ao processo, tá? Então, esse é o inquérito policial. O criminal é após tudo isso acontecer, tá? Após tudo isso acontecer, eu, Lucimara Catarina King, agora como investigadora, posso fazer um requerimento sobre o inquérito criminal, tá? E aí o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo pré-processual, ou seja, não integra o processo penal de fato. É preciso discutir o inquérito policial sem preconceitos e rancores. Algumas sugestões para o interrogatório na esfera policial. Objetivo é tratar os atos praticados no inquérito policial visando o desenvolvimento do mesmo. Artigo 5º da CPP, início do inquérito, tá? Notícia do crime, tipicidade do crime, queixa-delação, crimes e leis, artigos doutrinários e jurisprudência. De ofício, mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido, que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um requerimento por ter ofendido a honra do Edson, tanto a primeira comarca de São José como o Ministério Público, né? Eles ofenderam a minha pessoa lá. Eles nem me ouviram, certo? Quanto a isso, eu vou fazer um requerimento e levar lá, certo? E com o nome de todas as pessoas envolvidas. Um requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Representar o requerimento. O requerimento a que se refere acima conterá sempre que possível, a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões das convicções ou da presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, tá? A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, que neste caso sou eu, né? Como Catarina King, sou a chefe da Lei Nezara, né? 777, tá? Número 777. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Isso quer dizer que você que está assistindo esse vídeo, que concorda comigo, que o Ministério Público
e toda essa parte jurídica está cometendo um crime contra a sociedade, contra a população, você também pode ir lá fazer um BO, tá? E pode também denunciar isso. Você pode apoiar essa causa, no caso, que eu represento, tá? Você que conhece o Edson, que acha que tudo isso está sendo injusto, também pode reclamar, né, dessa situação, tá? E esta, verificada a precedência das informações, mandará instaurar inquérito, tá? Então é isso, gente. O que eu quero fazer é reabrir o caso do Edson, tá? E através desse requerimento, dar nome aos bois, né? Dar nome às pessoas que estão se ausentando do problema, quando na verdade é a sua profissão. Ele está ganhando. Quem está pagando o salário dele somos nós, tá? E o Edson está comendo o pão que o diabo amassou na cadeia, podendo estar aqui comendo as suas boias frias, né? Se virando, livre, na rua, mendigo, mas livre, tá? Então, assim, o Edson lá corre risco de ser morto por esses criminosos, agiotas, pessoas do crime organizado, que quando a pessoa não tem valor à sociedade, eles simplesmente eliminam, né? Eles se acham os justiceiros das causas civis, né? Mas, na verdade, eles são os próprios bandidos que te colocam lá, nessa situação de risco, tá? Então, as minhas providências serão tomadas, tá? A partir de cada dia eu vou fazer alguma coisinha. Eu também estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo a minha autobiografia, tá? E eu pretendo, então, até final do ano, dar uma resolução para esses casos, tá? Inclusive, vou usar as minhas próprias testemunhas, nesse caso do Edson, que também estão ligadas ao crime organizado e também tem muito a dizer, certo? Que estão sendo aí, nesse momento, silenciadas por esse sistema corrupto, político, jornalístico, investigativo e policial, tá? Todos eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos para fora do Brasil, com a prostituição, com a pornografia na internet, tá? Tudo isso são crimes interligados, tá? Não existe o caso do Edson ter um mandante e o caso de prostituição na internet ter outro mandante, tá? Não, é tudo na mesma conexão, tá? O crime organizado, ele tem uma ordem acima do Brasil, tá? E é essa a minha intenção, levar então a lei Nesara para ser julgada essas pessoas numa jurisdição internacional, tá? Contra crimes de guerras, crimes contra mulheres, crime contra homossexuais, crime contra jornalistas, crime contra artistas, crime contra profissionais científicos, tá? Que são cientistas, crime contra a humanidade, tá? Que estão aí, então, com um único objetivo, redução populacional, tá? Essa é a única intenção desse processo criminoso neste momento contra a humanidade, tá? Os crimes de guerra e os crimes, como no caso esse do Edson, são para calar e silenciar a humanidade, tá? Através da morte. Matando, eles queimam o arquivo, tá? E essa é a melhor forma de um narcisista, um nazista, como Hitler, né? Terminar com o mundo, né, se possível. Terminar com toda a população do bem, tá? Então fica aí a dica para você. Não existe partido de direita no Brasil e não existe partido de esquerda do bem, tá? Todos eles estão conectados com o crime organizado e as máfias que dirigem aí o nosso sistema operacional financeiro, desde o Banco Central até o Banco Santander, tá? Desde Caixa Econômica até Banco do Brasil. Todos os bancos estão credenciados com o crime organizado, com as máfias, tá? Internacionais, certo? Fica aí a dica para vocês, fica ligado no que eu trago aqui. Todo o dia que eu tiver um tempinho eu vou fazer um vídeo, tá? Eu não vou marcar dia,
vai depender da minha inspiração e do que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? Então é isso. Fica com Deus, boa semana e até lá. A gente vai se ver, Aldo. Logo, logo. Boas festas, Brasil!